É verdade, vou colocar o aviso aqui. Pessoal, boa tarde, né? Vamos começar mais uma aula de AC. Então, para finalizar essa unidade, hoje nós vamos estar estudando sobre ECL, que significa Efficient Consumer Response, ou resposta eficiente ao consumidor. Tá? O que vem a ser isso, nós vamos estar vendo hoje. Então, esse conteúdo, ele contempla aquela unidade que a gente viu, ERP e CRM, quais os conceitos, os objetivos, as aplicações, tá? Algumas dificuldades de implantação, todo esse material que a gente viu de ERP e CRM. Tá? Então, o último material foi de CRM, que é o gerenciamento de relacionamento com o consumidor. Hoje nós vamos tratar de uma estratégia, que é o ECR, ou Resposta Eficiente Consumer Response, né? Resposta eficiente ao consumidor. O senhor está compartilhando a tela? Ainda não. Tá. Deixa eu abrir o slide aqui. Eu estou compartilhando a tela, compartilhar a tela inteira, geralmente não dá problema. Vamos. Beleza, se vocês estiverem visualizando aí, vocês me falam. Por favor. Dá de ver agora. Beleza, tá. Então, vamos lá, né? Boa tarde a quem for assistir depois do vídeo, né? Bom, o que nós vamos estar vendo hoje? É o que chamamos de Efficient Consumer Response, ou respostas eficiente ao consumidor, tá? Vamos ver o que vem a ser isso e que tipo de estratégia é essa. Tá? Bom, antes de a gente chegar nessa estratégia, quero ver com vocês, eu estive conversando com o coordenador do curso, sobre a questão do laboratório, desenvolvimento da utilização do sistema, né? Aí eu recebi a informação que vocês têm a utilização daquele sistema em outra disciplina, com o professor Ramon. Vocês já fizeram? Que usaram o Proteus lá? Se eu não me engano, é uma disciplina de logística. Vocês podem responder aí, por favor? Não, que eu me lembre. Ah, tá. Mas vocês fizeram com o Ramon? Estudaram? Eu já estudei com o Ramon, mas foi Marketing e PCP. E SE. Ou CE. Bom, então, foi o que a coordenação tinha me passado, né, que quem usa aquele sistema lá é outra disciplina. E nessa disciplina ela é teórica. Bom, mas assim, eu ainda estou esperando a resposta das empresas lá que eu entrei em contato pelo dia. E para a gente estar liberando um treinamento para essa parte de RP e CRM. Né? Esse aqui é o importante a gente entender o conceito, porque a parte tecnológica, tanto quanto às vezes a operação é local, e a parte de implantação também é de competência de outros profissionais. Mas devemos entender da seguinte forma: um bom profissional, engenheiro de produção, ele tem que entender esse conceito e saber que se ele tiver um gargalo dentro da indústria, alguma coisa, ele tem ferramentas que oferecem suporte para ele otimizar isso. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje é mais um suporte, tá? Ou seja, uma estratégia que é utilizada, que é uma das estratégias de resposta rápida, tá? Uma estratégia da parte logística. Então, por se tratar disso, eu queria só fazer aqui uma breve apresentação do conceito de supply chain. Tá? Eu acredito que vocês já estudaram isso, cadeia de suprimento. Se vocês puderem confirmar também, por favor. Sim ou não? Tá. Bom. Sim, professor. Eu pressuponho que sim, né? Então, imagine que nós temos todo aquele contexto de produção. Então, a gente tem um sistema ERP para fazer a integração de tudo e as coisas estão caminhando muito bem dentro da empresa, só que a gente precisa evoluir. Então, assim, vocês conhecem o termo já de cadeia de suprimento, então vou ser breve aqui. E como fazer a gestão. Então, imagine essa situação. Você tem a indústria que você está inserido,
você vai propor melhorias com relação aos processos, integrar todos esses processos por meio de um sistema de informação, tá? E tentar extrair todos os valores ou os benefícios que isso pode nos trazer, né? Tá. Bom, então, no geral, tá? Só para a gente dar uma relembrada, então, dentro da cadeia de suprimento, da supply chain, o objetivo ali é que as informações elas sejam trocadas rapidamente, né? Ou seja, entre todos os atores envolvidos no processo produtivo. Então, desde de quem extrai a matéria-prima, ao fabricante, ao fornecedor, ao cliente, etc. Então, assim, segue aquele ciclo, né? Então, dentro desse contexto, a gente forma uma rede de produção, por isso que temos uma cadeia. Então, assim, ao invés de termos ali uma concorrência entre empresas, nós temos concorrência entre cadeias, né? Então, assim, é bem visível na indústria automotiva. Tá? Então, aqui, nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, tanto para produto, serviço, todo esse processo, então, de fornecedor, fabricante, distribuidor, varejo e cliente. Então, isso é a cadeia que a gente chama de cadeia. Então, tem toda essa conexão. Tá? Então, o objetivo é trocar informações entre eles, né? Então, é bem tranquilo. Eu não sei se vocês estão vendo. Se eu mexer o mouse aqui, vocês conseguem ver a setinha do mouse? Sim, né? Sim. Beleza. Então tá. Bom, qual que é o objetivo dessa troca de informação, de organizar ou gerir melhor toda essa cadeia de suprimento, tá? Lembrando que a cadeia de suprimento está desde ali da extração da matéria-prima até a entrega do produto final. Tá? Então, reduzir o tempo de ciclos de pedido, tá? Um dos objetivos. Garantir que as entregas sejam feitas nas datas acordadas, diminuir os custos, tá? Consequentemente, aumentar, né, os lucros, diminuir o nível de estoque, então não precisa ter tanta matéria-prima guardada, isso pode deteriorar com o tempo, etc. Oscilações de mercado fazem com que eu possa estar perdendo competição, valor agregado do produto, vamos supor que compre em dólar tem uma queda ali, ou um aumento, então, com o estoque armazenado, isso também pode estar impactando na política do preço do produto, né? Tá? Então, além dessas informações, para fortalecer as parcerias, né? Trocar informações entre clientes e fornecedores, e toda a parte de otimização do processo, tá? De produção, tá? Com o objetivo de garantir a qualidade. Então, temos alguma definição, tá? Só para dar uma ideia aqui. Então, para Lambert, em 93, por exemplo, diz que cadeia de suprimentos, ela abrange todo um conceito que complementa o de logística integrada. Então, a cadeia de suprimentos, ela vai envolver esse conceito de logística integrada. O que vem a ser essa logística integrada? Ela tem em si, ou seja, ela preconiza ali um modus coeso, ou seja, configurações de fluxo de material, serviço e informações dentro de uma organização. Então, todo esse processo que ocorre dentro da organização, essa troca de informação, de fluxo do serviço, materiais, ela vai acontecer fora da organização. Então, a logística integrada, a gente pensa numa situação interna, já a cadeia de suprimentos é a mesma configuração sendo aplicada num contexto externo. Tá? Então, essa é uma ideia aqui, um conceito que Lambert apresenta, né? Bom, a gestão da cadeia de suprimentos, né, ela vai englobar ali que todas as atividades que vão desde a extração da matéria-prima até a entrega do produto ao consumidor final, né? Então, obviamente, passando por todos os processos, etapas, a parte logística. Então, quando você tem extração, você tem uma fase, depois tem transporte, que é até a fábrica, depois tem a produção, tem transporte até ao fornecedor, depois tem transporte. Então, sempre essa questão logística está envolvida nesse meio, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, dentro da gestão, os materiais, podem ser qualquer tipo, né? Desde matéria-prima, produto semi-elaborado, etc. Eles existem em qualquer organização, tá?
inclusive prestação de serviço, tá? Poder ser comércio, na indústria. Tá? Nós temos também um outro tópico que, com relação à gestão da cadeia, o objetivo é agregar o valor aos produtos de forma que eu consiga responder, ou seja, atender tudo que foi exigido dos clientes, né? Ou seja, tudo que foi solicitado, eu consigo estar entregando. Além de só entregar conforme o pedido, eu tenho que eliminar desperdício, então fazer o aproveitamento completo em todo o processo produtivo, né? Tá? Bom, também temos que considerar ali que um aspecto relevante nesses conceitos está relacionado à conectividade entre as empresas, ou seja, hoje, principalmente com a facilidade das comunicações, né? A gente, por exemplo, temos aí o EDI, tá? Intercâmbio de dados eletrônicos, né? Então, permite que as empresas tenham conectividade, formando rede de informações, então, por materiais e serviços, né? Não sei se vocês lembram na aula que eu falei do RP, que tem um case do Walmart, que o próprio sistema contactava o fornecedor quando tinha uma baixa de estoque pré-configurado, né? Tá? Então, aqui no lado esquerdo, tá aquele mesmo texto anterior, só para a gente estar entendendo como funciona esse fluxo, né? Então, esse fluxo ele é aplicado ali, informações, produtos, serviços, conhecimentos, recursos financeiros, etc. Então, essa aqui é a cadeia de suprimentos integrada. Então, tem uma rede, lembra que a gente estava falando de não tem mais uma empresa em um espaço competitivo com outra empresa. Então, eu tenho redes de empresas, né, que formam as cadeias. Então, vou ter rede de fornecedores, rede de distribuição, tá? E faço a integração desses empreendimentos. Então, tem toda esse arcabouço, né, no caso, toda essa abrangência ali, tanto para material, de um lado da rede de produção, até chegar na rede de distribuição para atingir o consumidor, né? Então, basicamente, que fica todo o envolvimento, né? Então, todo esse processo. Então, uma forma de se gerir isso através do uso da gestão de cadeia de suprimentos, né? A troca de informações. Beleza. Bom, aqui um objetivo de forma mais sintetizada, tá? Então, qual é o objetivo de se estruturar uma cadeia de suprimento? O objetivo da formatação de uma cadeia justamente é estruturar e gerenciar os elos, tá? Então, o que são elos? São cada ator do sistema, tá? Por exemplo, um fornecedor, um transportador, quem retira a matéria-prima, tá? Então, elos entre a empresa líder, no caso, responsável pelo processo, a marca, o produto-chave. Imagine que eu tenho uma situação. O que seria essa empresa líder? Empresa líder, vamos supor que eu tenha a Tokstok, que é uma fabricante de móveis. Acho que é móveis. Então, todo o processo produtivo antecedente à entrega do produto ao consumidor final, tá? Eu tenho os elos, que são os atores do sistema. Então, ele tem, às vezes, quem retira a matéria-prima, no caso seria madeira, tem quem transporta a madeira, quem faz algum beneficiamento, até chegar à empresa líder, que no caso é a empresa de ponta, que entrega o produto, tá? Devidamente com valor agregado, tá? Da sua marca. Tá? Entre todos os outros participantes, a ideia aqui é tornar todo o processo de atendimento às necessidades do consumidor em uma etapa, ou seja, um percurso mais eficiente do que o dos concorrentes. Então, eu consigo entregar geralmente com um preço mais competitivo, porque tem redução de desperdício na produção, tem uma logística mais eficiente, entre vários outros aspectos que podem ser considerados, né? Então, alguns dos aspectos, no caso, que eu trouxe aqui como aspectos importantes na cadeia de suprimento, ou seja, na gestão do supply chain, seria o mercado, as operações e a própria empresa, né? Então, o mercado, em geral, ele concerne as atividades consideradas de baixo valor agregado pelo consumidor final ou que não são afins aos negócios principal da empresa, né? Então, geralmente, é o que a gente chama de terceirizados, serviços terceirizados, então, atividades meio, tá? Já na empresa, nós teríamos ali o que seria atividade fim, ou seja, a empresa líder, a empresa que direciona toda a parte pregressa ali do processamento, ou seja, da execução dos processos de toda a etapa da cadeia, dos outros elos, tá? Com relação ao que ela está adquirindo. Então, ela que direciona esses recursos para as suas atividades-chave, que é o que a gente chama de atividade fim, que deve agir em consonância com todo o sistema logístico, tá? Ou seja,
não deve ser tão divergente, tá? Porque a ideia é que toda a cadeia seja beneficiada. Tá? Então, isso tenta, assim, se obter o maior grau de eficiência, tá? Um conjunto de indicadores ali para demonstrar tudo isso. Né? Então, desempenhos que podem ser estabelecidos de forma pregressa também. Tá? E as operações, ou seja, com a terceirização de atividades, que não sejam atividades finais, ou seja, não afins, ou atividades de baixo valor agregado, atividades meio, nós temos aqui uma situação em que essas organizações devem concentrar os esforços na integração das operações. Tá? Com que ideia? A ideia nessa integração, integrar essas operações, ela vai tentar ampliar, ou seja, aumentar a oferta de novos produtos, diminuir os custos, né? Principalmente com a parte logística. Isso ocorre bastante, não sei se vocês devem ter conhecimento, né? Mas imagine que dentro do processo de produção de alguma coisa, uma industrialização, a gente sabe que, por exemplo, nada se perde, não é o conceito, tá? Assim, geralmente, ao máximo, tenta-se aproveitar todos os itens de sobra de matéria. Então, tipo, uma fábrica de jeans aproveita ao máximo, o retalho ela faz algum outro tipo de produto. Então, um transporte que leva uma carga, por exemplo, para um porto ou para uma unidade de beneficiamento, e no retorno ele tem, para não ter um custo logístico alto, que ele opere vazio, ele faça algum outro tipo de atividade, então, complementar. Então, assim, no geral, essa cadeia ela tem que trabalhar, conforme diz, né, um supply chain, funcionando perfeitamente, tá? Ao ponto de que se ocorre um rompimento no elo, toda a cadeia é prejudicada. Então, um exemplo, a gente pode ver o que aconteceu com a Heineken, né, que teve uma produção muito prejudicada, teve falta de produto entrega no varejo, nos mercados, por conta de dificuldades no fornecimento. Né? Bom, deixa eu ver aqui, foi uma slide, a cópia, tá? Bom, então, assim, pensando no contexto geral de cadeias, né, supply chain, então, nós temos estratégias logísticas, né? Então, o que são as estratégias logísticas? Então, a gente pensa aqui que todo... Vou tirar esse slide aqui, né? Bem errado aqui. Acho que eu esqueci de excluir. Então, assim, a ideia era de falar um pouco sobre a cadeia de suprimento para mostrar, de fato, que todo o processo logístico envolvido, tá? E a importância dele. Então, imagine que todo aqui é logístico, matéria-prima, logística, fabricante, fornecedor, caso logístico, fabricante, depois parte logística, distribuição, logística, varejo, revendedor, logística, até no cliente. Né? Bom, então, vocês veem que o processo de logística está envolvido em todos os elos da cadeia. Tá? Então, existem diversas estratégias logísticas. Tá? Não são apenas uma, então existem várias estratégias, tá, voltadas para buscar mais eficiência nos processos logísticos e de respostas mais rápidas ao atendimento às necessidades do cliente. Então, eu tenho a cadeia de suprimento, tá, tenho ali meu supply chain, e tem várias estratégias para alcançar um maior grau de eficiência, tá, com relação à parte logística. E pode ser diversas estratégias, tudo depende do lugar que está inserido, da questão de infraestrutura, de viária, de transporte, por exemplo, aeroviária, ferroviária, rodoviária, enfim, a distância. Então, as estratégias elas são diversas, são adaptadas à realidade daquela cadeia. Tá? Existe um conjunto de estratégias que a gente chama de estratégias de resposta rápida. Tá? Então, o que seria essa estratégia de resposta rápida? Que esse é o que a gente vai falar agora do ECR. O ECR é uma das estratégias rápidas. Né? Então, para Christopher, 2017, a logística de resposta rápida é resultado da sincronização entre os integrantes de uma cadeia de suprimentos. Ou seja, a Christopher aqui defende que
A logística de resposta rápida é quando eu tenho todos os elos da cadeia, ou seja, todos os atores ali, participantes, trabalhando de forma coesa, síncrona, né? Então, esse termo resposta rápida, né, uma parte histórica aqui, ele foi apresentado por Lawson Hunter King, tá, em um livro dele sobre Quick Response, né, isso em 99. Tá? E, né, dentro desse livro, ele traz a definição de que sistemas responsivos, ou seja, sistemas que podem trazer respostas, tá, de forma que são rápidos, né, eles oferecem vantagens competitivas. Então, sistemas que são responsivos e velozes trazem vantagens competitivas ao agregar valor de tempo aos produtos ofertados. Então, se eu tenho essa estratégia de resposta rápida, obviamente eu consigo, só de pensar, que eu tenho vários benefícios, assim. Bom, se eu consigo fazer com que toda a minha cadeia se movimente de uma maneira mais rápida, então eu não preciso ter tanto estoque. Já uma ideia, por exemplo. Então, se eu não tenho tanto estoque, se a minha cadeia produz rápido, eu tenho assim, a comunicação, eu tenho essa sincronia, tenho essa sinergia entre todos os elos aqui, então eu não preciso fazer um volume grande de estoque. Então, chega uma época sazonal, né, por exemplo, como o final de ano, tem as festividades, obviamente os fornecedores se programam, todo mundo se programa, mas eu não preciso fazer um reservado alto, além do necessário, já que eu consigo ter respostas rápidas, né? Então, conseguiria, tipo, diminuir o custo, né, entre outros benefícios, né? Bom, dentre o grupo de estratégias de respostas rápidas, nós temos ali, no caso das estratégias logísticas, nós temos várias estratégias logísticas. Então, assim, estratégia de resposta rápida é uma estratégia logística, dentre outras. Então, são várias estratégias logísticas. Nós temos as estratégias de resposta rápida, tá? Que são estratégias relacionadas à busca, né, por respostas rápidas no atendimento às necessidades e aos desejos do cliente, né? Tá? São chamados também de programas de resposta rápida. Dentre esses programas de respostas rápidas, nós temos vários programas de alto desempenho de tempo, que é o Quick Response, tá, com resposta rápida, resposta eficiente ao consumidor, que é o ECR, programa de reposição contínua, tá? Esse programa de reposição contínua é o que a gente citou no exemplo lá do case do Walmart, planejamento, previsão e reposição, cooperativo ou colaborativo, né, que é o CPFR, estoques gerenciados pelo fornecedor, tá, também, e o Just in Time, 2 no caso, que são estratégias de resposta rápida. Tá? O que nós vamos estar vendo aqui é um pouco, tá, sobre o conceito de respostas eficiente ao consumidor, ou Efficient Consumer Response, que então a gente entende que é um programa de resposta rápida que é uma estratégia logística, dentre outras, né? Então, para atender todo esse contexto do supply chain. Tá. Bom, então aqui um pouco só para a gente entender um pouquinho a parte histórica, né, de onde surgiu esse termo, quando surgiu, né? Então, ele surgiu nos Estados Unidos na década de 90. Então, assim, existia uma preocupação do setor varejista, tá? Lembrando que, quando a gente fala aqui de resposta eficiente ao consumidor, nós estamos falando de estratégia, tá? Do tipo de estratégia de resposta rápida. Então, isso aqui não é por exemplo, é uma coisa assim que pode ser adotada, tá? Mas é um conjunto de práticas, então são coisas que devem ser observadas e serem traçadas para utilizar. Não é um software, tá? Então, isso aqui é um programa. Então, assim, eu tenho ali algumas diretrizes que elas devem ser seguidas, tá? Então, existia. E, por ser nesse contexto, a gente aplicar ao supply chain, ele serve para qualquer tipo de indústria, tá? Mas aqui a gente vai trazer como exemplo o comércio, ou indústria varejista, tá? Que foi aqui que eu mais utilizo, na verdade, que são supermercados, grandes supermercados que utilizam. A gente tem principalmente essa estratégia logística de programas de resposta rápida. Então, surgiu na década de 90, tá? Existia uma preocupação do setor de varejista, né, dos grandes supermercados, em oferecer
Consistência e agilidade na parte de processo de suprimento, ou seja, nós tínhamos líderes da indústria de alimentos dos Estados Unidos, organizaram lá em 1992 um grupo de trabalho lá chamado Efficient Consumer Response Working Group, com o objetivo específico de ver quais eram as oportunidades de melhoria nessa cadeia de suprimento por meio de tecnologia, de modelo de gestão, de eficiência de processo, entre outros, né? O objetivo, obviamente, de agregar valor aos clientes, né? Aumentar o valor oferecido aos clientes. No caso, reduzir custo e aumentar lucros, né? Bom, existia um conjunto de objetivos, né? Ou seja, as metas iniciais, que era prover aos consumidores, entregar aos consumidores produtos de forma efetiva, né? Eliminar a burocracia, ou seja, papelada envolvendo transações, redução de estoques, né? Ou seja, conseguindo seguir essas práticas, né? Eu teria ali redução de estoque, eliminaria papelada e conseguiria ampliar, no caso ali, de forma mais eficiente, o fluxo de produtos no meu canal de distribuição. Tá? Então, essas eram as metas iniciais. Então, nós temos, lembrando que, como a gente está falando de uma cadeia, para se implementar um SCR, não basta a minha indústria, a minha empresa, a minha fábrica tentar implementar sozinho. Então, eu tenho que ter todos os meus componentes da cadeia, tem que estar naquela sincronia. Então, a gente lembra o resultado de uma sincronização entre os integrantes da cadeia. Então, assim, você tem essa opção de sugestão, de tentar modelar, mas tem a responsabilidade de tentar também trazer os outros participantes para esse programa, né? Bom, então, esse foi assim que surgiu o conceito, né, de resposta eficiente ao consumidor. Então, vamos tentar entender o seguinte, pessoal. Geralmente, os nomes, eles, por si, trazem muito significado. Então, resposta eficiente ao consumidor. Eu quero que vocês tentem elaborar ali, tá? Evidentemente, a gente consegue já imaginar, tá? Às vezes fica mais difícil conceituar, mas dentro do contexto varejista, a ideia era praticamente ali, tipo, existe uma forma de diminuir os estoques e eu consigo atender melhor meu consumidor, seja de uma forma mais efetiva, tá? Trocando informações entre os componentes da cadeia. Então, essa troca de informações permite retrabalho, otimiza o processo, permite, eu falo, diminuir o retrabalho, né? Por exemplo, você faz na sua empresa, outro cara faz na mesma empresa. Se eu tenho uma comunicação, um intercâmbio de informações, às vezes não preciso ter esse retrabalho. Então, elimina a burocracia. De certa forma, a gente tem alguns benefícios. Bom, no Brasil, as primeiras iniciativas relacionadas à Associação Brasileira de Supermercados, né, a ABRAS, que na década de 90 criou o ECR Brasil. É uma associação que orienta as empresas como adotar o ECR dentro de sua rede. Tá? Quais seriam as práticas? Bom, então a gente consegue entender que no Brasil também surgiu ali na década de 90, a gente tem uma associação que tem uma ajuda, né, as empresas e as redes a colocarem em prática os ideais, no caso ali aplicado, preconizados pelo ECR. Tá? Nós temos uma definição aqui no mercado brasileiro que é o seguinte: o que vem a ser o ECR? Tá? Bom, a associação ela define como uma estratégia, então a gente pensa em não é um produto, mas é uma forma de se trabalhar, uma estratégia em que distribuidores e fornecedores trabalham em conjunto para proporcionar maior valor ao consumidor. Então, eu entendo que é uma estratégia que vai envolver vários atores da cadeia de suprimentos. Tá? Distribuidores e fornecedores trabalham em conjunto. Tá? Através do foco na eficiência individual das partes, ou seja, cada um desses atores, tanto os distribuidores quanto os fornecedores, tem que buscar eficiência, tá? Ou seja, individualmente, cada parte, reduzir os custos totais do sistema, reduzir os estoques e os bens físicos, ao mesmo tempo em que o consumidor tem possibilidade de escolher produto mais fresco e de maior qualidade. Esse aqui é um exemplo bem clássico da parte varejista, né? Aplicado a comércio varejista. Bom, no Brasil, segundo a pesquisa que fiz, que o ECR tem alguns comitês, né? Então, tem 3 comitês em atividade, que
fazem orientação com relação a gerenciamento de categorias, etiquetas inteligentes e a cadeia de abastecimento, que é a supply chain. Bom, as atividades, ou seja, do ECR, elas se baseiam em ações que vão estruturar o fluxo de produto e estoque, de forma que a gente vai tem de se ajustar as informações de vendas, tá, entre outros, e atender em tempo real todas as demandas crescentes e variadas de consumidores. Né? Então, são ações, né, para estruturar esse fluxo de ocorrência ali de produto, estoque. Tá? Quais essas ações a gente pode trazer aqui? Então, assim, as principais ações que se relacionam, a gente pode elencar, são a introdução eficiente de produtos. A introdução eficiente de produtos, ela é uma política também de... Eu não tenho certeza, mas ela tem um valor lá que ela tenta alcançar, por exemplo, um valor final, que o preço do custo do produto chega, acho que é 0,9%, alguma coisa assim, é a relação do custo de produção. Então, assim, é meio complicado de atingir, mas a gente tem setores que é impossível, né? Isso é utópico. A gente tem setores ou atividades que talvez seja possível. Tá? Bom, a gente tem também os sortimentos de produtos na loja, né? Que era, então, a gente, assim, esses exemplos a gente está mais relacionado ao comércio varejista. Então, o sortimento de produtos, ao cálculo do mix de mercadorias, né? Em prateleiras, né? Aquela promoção de produtos por meio de troca de informações eletrônicas, ou seja, intercâmbio de dados eletrônicos, então, ou seja, entre atacadista e fabricante. Então, eu consigo ter essa troca de informações, então eu posso levar. Imagine que eu tenho um supermercado e a gente adota um ECR e tem uma demanda específica e eu tenho um atacadista que me fornece um determinado produto, ele tem uma oferta, e com um intercâmbio rápido de informação, a gente consigo, logo, de maneira mais rápida, colocar isso também em prateleira. Da mesma forma que se um fabricante de algum determinado produto oferece alguma coisa mais em conta, por exemplo, o atacadista pode facilmente trazer isso e colocar para o varejista na ponta. Tá? Então, isso seria a resposta rápida, eficiente, no caso, do consumidor, como uma prática de programa de resposta rápida. Né? E otimização na reposição de produtos também. Tá? Então, essas seriam as principais ações que a gente tem nesse conjunto de estratégia. Tá? Então, vamos fazer o seguinte exercício, assim, vamos pensar. Isso é uma estratégia que se aplica a todos os elementos da cadeia de suprimento. Tá? E a gente tem aqui introdução eficiente de produtos, né? Ou seja, eu vou tentar colocar um produto lá na prateleira com o menor custo possível. Existe dentro do conceito de introdução eficiente de produtos um valor específico, mas a gente não vai adotar, porque geralmente é bem praticado. A quantidade de produtos, ou seja, o sortimento de produtos na loja, qual que seria o mix ideal de mercadorias. Então, nesse contexto, o exercício que eu quero propor é o seguinte: esses exemplos aqui, ou seja, essas ações, elas são genéricas, mas estão apresentadas aqui principalmente no contexto do mercado, dos supermercados, de redes varejistas. Então, assim, vocês conseguiriam fazer um paralelo ali, ou analogamente aplicar um outro setor, uma outra indústria? Imagine que não tem ali mais, não seja supermercado. Tá? Mas, por exemplo, aquela indústria moveleira, então, indústria de eletrodoméstico, pode ser automobilística. Tá? Então, vocês conseguem exercitar isso em mente, por exemplo, toda essa cadeia de fornecimento, essa busca por eficiência, ou esse programa de resposta rápida? Tá? Ó, nós tivemos vários exemplos na cadeia automobilística, nesses períodos agora, nós temos aumento dos valores dos veículos. Então, os veículos usados estão muito caros porque os veículos novos não estão chegando ao mercado conforme era necessário. Por quê? Porque falta matéria-prima para a construção dos componentes eletrônicos. Então, assim, esse é um rompimento na cadeia que faz com que
todo o mercado sinta. Então, se isso existe, assim como existe esse trabalho adequado, geralmente existe o benefício de que eu vou ter as entregas rápidas, né? Hoje, por exemplo, não que seja o caso que eu fui comprar, né? Em breve, quem sabe, Deus abençoe. Uma certa pessoa foi comprar uma caminhonete, acho que modelo da Hilux, modelo da Toyota Hilux, a diesel, um absurdo, quase 300 mil, não sei. Isso que não tinha pronta entrega, né? Tinha que fazer um pedido e demoraria não sei quantos meses. Então, as coisas, como está tudo relacionado, então, assim, isso você pode ver em outros fabricantes também. Então, imagine que hoje tudo usa como componentes eletrônicos como base para construção de itens de segurança, de navegação, etc. Nós temos uma demanda no mercado mais alta do que a entrega de produtos. É por isso que o preço dos carros usados meio que dispararam. Então, assim, quero saber se vocês entenderam mais ou menos o conceito aí do que é ECR. Tá tranquilo? Então, lembrando que pensem na cadeia de suprimento, toda a parte logística, tá? Essa parte logística, que ela é o foco aqui, geralmente. Né? Então, eu tenho várias estratégias para esse setor logístico, e uma das estratégias são estratégias de programas de respostas rápidas. Dentre os programas de respostas rápidas, nós temos, então, o ECR, né? Que é o Resposta Eficiente ao Consumidor, tá? Que ela passa por algumas etapas, né? Então, ou seja, no Unisplat, ele apresenta algumas etapas previstas no modelo ECR. Então, assim, uma dessas etapas seriam 6 etapas. A primeira etapa seria: todo o processo começa quando o consumidor passa o código da embalagem do produto, no caso ali pelo leitor óptico. Tá? Nossa, parece uma coisa bem trivial, né? O cara passar o leitor de código de barras da embalagem do produto. Mas isso traz algumas informações, né? No caso, geralmente muitas informações. Então, vocês devem conhecer também que dentro do processo produtivo a importância do código de barra. Então, eu tenho uma outra etapa, que já seria a identificação dessas informações por toda a cadeia de suprimento. Então, aquele código ele deve fornecer essas informações aos varejistas, aos atacadistas, tá? E a programação da produção, no caso, ela vai ser norteada, ali, balizada pelas informações reais de consumo, né, conforme esteja acontecendo em tempo real. Se nós temos o ajuste ali, no caso, ajuste de demanda. Então, se eu tenho uma demanda alta, a produção ela segue conforme a demanda. Se eu tenho uma demanda inferior, ela vai diminuir, tá? Inclusive os níveis de estoque caem, diminui os custos de armazenagem, etc. Tá? E também, essa é uma das etapas, né? O processo produtivo, ele vai atender, no caso, essa demanda real, tá? Com o objetivo de reduzir os custos, tá? Bem como diminuir também os desperdícios, né? E até o de não aproveitamento de mercadorias. E a parte de fidelização, que é uma das etapas, ou seja, o consumidor ele tem que ser conquistado, fidelizado pelo varejista, ao verificar que suas necessidades e desejos foram atendidos, né? Ou seja, com segurança de um processo de suprimentos eficiente e confiável. Tá? Hoje, a gente consegue trazer uma informação além, tá? Dentro da fidelização do cliente, que está relacionada às políticas, ou seja, as orientações de crenças, né? Então, nós temos ali, por exemplo, pessoas que não compram produtos que foram testados em animais. Então, tem mais informações que são agregadas, que hoje elas devem ser inseridas no contexto de ECR, ou seja, resposta eficiente ao consumidor, porque o consumidor de hoje ele é mais exigente. Então, tem que ficar atento a isso quando vocês forem sugerir ou tentar implantar um programa de ECR. Bom, as ações, continuando, né, as ações através da ECR, elas podem ser incorporadas a toda a cadeia, como a gente já disse, né, incluindo
todos os atores do sistema, desde fornecedores aos transportadores até os terceirizados ou intermediários, né? Bom, definindo de forma geral, a otimização desse processo, ela vai trazer, ou seja, vai possibilitar, ela vai calçar, então, alicerce ali, com que a gestão da cadeia de suprimentos, ela alcance um nível mais qualificado, né? Ou seja, consiga trazer mais resultados, ou seja, vai focar, de fato, na necessidade do cliente, ou seja, do consumidor, e na parte de desenvolvimento do produto, ou produto ou serviço que seja, nos processos de toda a cadeia. Tá? Então, toda essa etapa produtiva da cadeia ali, ela vai ser otimizada. Então, nós temos aqui, através desse estudo, ou por meio desse pequeno estudo, essa introdução, é uma ideia de gestão de cadeia de suprimentos. Então, uma forma de gerenciar. O que nós vimos, então, com relação à cadeia de suprimentos? Ali, o que é uma cadeia de suprimentos? Você sabe. Um dos tópicos da parte de gerenciamento dessa cadeia de suprimentos está relacionado às estratégias logísticas. Então, como eu disse, existem várias estratégias, a gente pegou uma e atacou ali a parte de estratégia logística com os programas de resposta rápida. Dentre os diversos programas de resposta rápida, nós escolhemos o ECR, que é a resposta eficiente ao consumidor. Tá? Então, no geral, eu consigo, aplicando esse programa, né, esse conjunto de práticas, porque são estratégias, e se todos os meus elementos da cadeia se comprometerem e aplicarem também, então eu tenho ali em toda a etapa produtiva otimização, tá? E todos os ganhos atrelados a isso. Então, redução de estoque, aumento de lucratividade, diminuição de custo, o tempo, tá? Beleza? Entenderam? Tranquilo aí, pessoal? Basicamente, era isso que eu queria trazer. Eu só trouxe aqui uma curiosidade. Lembrando aqui, então, para a gente ver aqui algumas etapas, conforme foram apresentadas por Nunes, Platt, a gente fala ali, ó, todo o processo começa quando o consumidor passa o código da embalagem do produto para o leitor. O código de barras fornece informações para toda a cadeia de suprimentos, né? Eu acredito que vocês já estudaram isso, não sei, dos códigos de barras, né? Então, assim, existem vários formatos de código que são utilizados em alguns países ou blocos comerciais, e cada um segue um tipo de especificação, tá? E adotado por um padrão de alguma entidade ou outra, tá? Então, queria apresentar aqui para vocês, né, tá? Um exemplo do EAN 13, que geralmente é o mais utilizado no comércio varejista, esse de baixo aqui. Em que, por exemplo, 789 identifica o país, ou seja, os 3 primeiros dígitos. Então, você tem ali que 789, no caso, é a região do Brasil. Eu tenho aqui, após, no caso, a identificação do país, eu tenho o número da empresa que produziu. Tá? Então, para eu produzir um código de barra desse, a 13, eu tenho que estar afiliado à associação e seguir o padrão. Aí eu vou ter uma numeração da minha empresa, ou seja, como um fabricante de alguma coisa. Então, vocês podem notar nos supermercados que, se você pega um produto de uma grande empresa, ele tem essa sequência parecida. Tá? Aí, se você pega mandioca, que é fabricado ali na região, o código de barra provavelmente vai ser um código de barra interno, talvez do tipo 25, né? Um formato de código distinto complemento variável, tá? Usado em diversas outras aplicações, mas geralmente ele não está relacionado a uma... Ele é só um código do interno. Por exemplo, o supermercado, ele vai lá, cadastra o produto, tem o código, ele imprime a etiqueta e pronto. Com relação a esse tipo de código, que já vem na embalagem, né? Esse aqui não é aquele colado. Então, quando você vê, geralmente, aquele adesivinho do código colado, é porque geralmente foi impresso ali localmente, né? Quando vem na própria embalagem, então eu tenho como se fosse a identificação completa do produto, né? Então, eu tenho o dígito verificador, né, que comprova a sequência numérica aqui, se é verdadeira. As características de cada item é apresentado por 3 números. Por exemplo, ó, se eu ler essa combinação aqui, eu tenho informações como altura, peso, largura
tá? Data de fabricação e de validade, né? Pode ser ter essas combinações aqui. Então, alguns exemplos. Por exemplo, o CC128, utilizado na logística e automação de setores produtivos comerciais. O PCAA, que é o universal, geralmente, né? Universal Product Code, de 12 dígitos. O PCAE, também utilizado em aplicações de varejo. Código base 39, utilizado em inventários, controle não varejista. Esses aqui são os que eu falei que geralmente são os internos. Né? Tá? Uma curiosidade, tá? Pra gente, só para ficar mais dinâmico aqui. Tá? Pessoal, alguma pergunta? Vocês anotarem alguma coisa? Então, eu vou finalizar aqui, de 1 hora de aula. O que a gente viu hoje aqui, resumidamente? Os conceitos de uma estratégia aplicada à cadeia de suprimento. São os programas de resposta rápida, nós vimos um pouco do ECR. Tá? Então, com esse entendimento, finalizamos a unidade, que nós vimos ali os conceitos, aplicações, objetivos do ERP, de um CRM, e agora um programa de estratégia logística, que é o ECR. Tá? Aí eu vou estar liberando a prova, e ela vai abranger esses 3 conteúdos. Tá? Que era... Me perguntaram no grupo se a prova seria agora, né? Eu falei, não, depois que a gente finalizar esse conteúdo. Beleza? Alguma dúvida? Então, pessoal, é isso. Serão 3 vídeos para vocês assistirem, caso quiserem, sobre a prova. São coisas totalmente conceituais. Tá? E assim que eu tiver a resposta da empresa liberando, a gente vai trabalhar a parte prática lá do ERP, pelo menos alguma coisinha. Então, eu agradeço. Boa tarde a todos. Professor. Oi. O senhor vai liberar os slides lá? Só visualizar aqui. Eu acho que ele não estão, não, os slides. Ó, no primeiro tem slide unidade 1. Não tem da unidade 2, do RP e CRM. Não, eu vou liberar. Eu já libero esse também. Tudo bem, então. Na hora que eu colocar o vídeo dessa aula, eu subir lá para o YouTube, eu coloco os slides. Tudo bem. Beleza? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, beleza. Até mais.